Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rodrigo Paulo, sou gerente de marketing da Módulo e vamos começar aí no ano de 2016, nosso primeiro webinar, começando com a Bridge, que é uma empresa do Grupo Módulo, e o Carlos Eduardo Carvalho, que é sócio-diretor da Bridge, vai falar sobre eficiência em custos de TI, 4 abordagens para uma área mais enxuta. Esse ano, nem todos os setores estão sendo tão afetados pela crise, mas pela situação econômica geral, acho que todo mundo vai ter uma preocupação extra esse ano com justificativa de investimentos, ter cuidado extra sobre os custos. Então, esse é um tema que a gente já vem abordando aí desde o final do ano passado, mas que tem muitos pedidos, inclusive, para a gente continuar abordando esse tema. Então, sejam todos muito bem-vindos. Antes da gente começar o webinar, só falar algumas coisas, algumas instruções aí para todos. Nós devemos ter uma duração de 60 minutos. Nós estamos gravando essa apresentação e nós vamos disponibilizar tanto a apresentação quanto os slides que o Carlos Eduardo utilizar no site da própria Bridge, mais ou menos hoje à noite, ou no máximo até amanhã, já vai estar postado no site. Nós vamos mandar um e-mail para todos os inscritos com o link direto para ter acesso à gravação e aos slides. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, nós não vamos interromper o webinar para fazer a pergunta, a não ser que seja alguma coisa muito relevante, mas ao final o Carlos vai dedicar alguns minutos para responder as perguntas. Vocês podem enviar essas perguntas através da aba de questões. Então, do lado direito do vídeo de vocês deve ter uma abinha parecida com essa, dependendo da versão e do sistema operacional que você tem. É só clicar nessa setinha vermelha, vai aparecer o painel completo. Selecione sempre Mic and Speakers para vocês poderem ouvir a apresentação através do próprio computador e mandem suas questões através desse chat, que nós vamos selecionar as questões aqui e ao final da apresentação o Carlos Eduardo vai disponibilizar alguns minutos para responder essas perguntas. Vocês podem mandar a qualquer momento essas perguntas. Só para uma rápida apresentação, a Bridge ela faz parte do grupo Módulo. A Módulo, além da Bridge, tem outras duas empresas, que é a Eras e a Trust. E a Módulo é uma empresa brasileira com sede no Rio de Janeiro, mas escritórios em São Paulo, Brasília e Belo Horizonte, e com representações em Atlanta, Londres e Mumbai. E hoje nós temos clientes em mais de 50 países espalhados aí por quase todos os continentes. E a Módulo tem soluções para automação de governança, riscos e conformidades e através do software Módulo Risk Manager e a área de consultoria, e a Bridge está dentro dessa estrutura de consultoria também. Então, rapidamente apresentando a Bridge, é uma empresa de consultoria e capacitação profissional focada em soluções para desafios de tecnologia da informação e processos de negócio. Além da parte de consultoria na área de TI, tem tido grande destaque e grandes projetos também na área de consultoria de negócios. Eu acho que é o grande diferencial da Bridge, é pensar a área de TI como a área de TI contribui para os negócios de uma corporação, e a partir disso a gente tem atuado muito até fora do escopo de TI em muitos grandes clientes que nós temos. E também tem toda uma estrutura de treinamento em Colbit, ITIL, cursos desenhados especificamente para a sua empresa. Então, uma rápida apresentação do Carlos Eduardo Carvalho. Ele é sócio fundador da Bridge, formado em Engenharia da Produção, com mestrado em Engenharia da Produção pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, com ênfase em governança de TI. Tem acho que as mais importantes certificações aí do mercado de TI, e especialista em projetos de consultoria em gestão empresarial e tecnologia da informação. Além disso, ele é professor de pós-graduação na FGV e na Universidade Federal de Juiz de Fora. Instrutor oficial do ITIL pela EXE. Então, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, se tiverem alguma dúvida, é só mandar a dúvida pelo chat, se tiver alguma questão para o Carlos também. E eu vou passar, então, a palavra para o Carlos. Carlos, seja muito bem-vindo, e agora a apresentação é com você.
Agora a gente vai dar continuidade ao nosso webinar, primeiro webinar do ano. A gente tem um modelo que a gente pega um tema por mês e nesse tema a gente tenta tratar algum assunto de relevância para todos que estão no ambiente de TI. Tá? Esse ambiente de TI para a gente é sempre um olhar menos técnico e um olhar mais de negócio. O que nós vamos falar nesse webinar? A gente pegou dos nossos cases de projetos, os nossos projetos em que a gente está atacando a crise, combatendo a crise nas áreas de TI, a gente vai pegar 4 abordagens que a gente tem utilizado nesses clientes. Não necessariamente a gente usa as 4 abordagens no mesmo cliente, até porque depende muito de questões de maturidade de processos, de interesse, de orçamento. Mas a gente listou aqui 4 abordagens para tratar hoje o que seria o enxugamento de ineficiências, custos desnecessários e equipe para TI ser aderente à realidade econômica financeira que a gente está vendo no país. Tá? O Rodrigo já fez a minha apresentação, agradeço a ele por isso. E eu já sou conhecido no dia a dia profissional também como Cadu, então qualquer pergunta que vocês queiram fazer ao longo da apresentação, fiquem à vontade de entrar no chat, depois eu vou responder aquelas que eu souber, obviamente, e aquelas que couberem no tempo. Depois eu estou disponível aí por e-mail, se a gente precisar trocar um pouco mais de informações. Eu já vi aqui no público que está participando, tem umas pessoas que têm cadeirinha cativa aqui nos nossos webinars, eu agradeço por isso. E quem está participando pela primeira vez, seja bem-vindo, porque a nossa lógica é muito simples. A gente faz os nossos projetos, a gente vive o mercado e a gente compartilha um pouquinho no tempo que a gente tem nesse webinar dessa experiência com vocês. Tá bom? Bom, pessoal, vamos começar então por uma análise bem rápida do contexto. O contexto atual. O que está acontecendo hoje aí fora, nas empresas? Bom, nenhuma novidade, até porque vocês estão dentro do problema, mas eu fiz uma lista aqui, síntese, de situações que devem ser consideradas para a gente tratar esse tópico, que é o orçamento, o enxugamento e abordagens para ser mais efetivo em custo. Tá? Primeiro, em muitas empresas pelas quais a gente tem passado, ainda tem uma visão, os líderes de negócio, os próprios líderes de TI têm uma visão que a área de TI ela é dona dos assuntos e do orçamento relacionado à tecnologia. Esse é um item que está aqui no topo desse board de características da situação atual, que a gente tem que levar em consideração. Se você está trabalhando numa organização em que TI assume totalmente ou grande parte do orçamento dos assuntos de tecnologia e é vista como a dona disso, a gente tem aí provavelmente uma oportunidade de ganho. Tá? Uma curiosidade em relação a esse item. Estive conversando com um gerente de TI de uma empresa que trabalha mais na área de atividades físicas, né? Wellness, qualidade de vida, em que TI não é o core business, mas cada vez mais está participando. E ele falou assim, Cadu, eu estou uma etapa atrás ainda. Eu ainda não tenho a formalização do que é o orçamento de TI. As pessoas me pedem projetos, ou elas demandam serviços, e eu sempre tenho ali uma relação com o CFO de tem dinheiro para isso, não tem, é para esse ano, é para o ano que vem. Então, para mostrar que existem empresas ainda antes desse problema. Tá? Esse problema do primeiro item é quando o orçamento de TI, todo o gasto e todo o investimento feito em assuntos relacionados à tecnologia é controlado por uma única área. É normal que essa área seja inflada, que ela seja grande e talvez maior do que o necessário para operar. Okay? Uma característica aí, conhecendo já bastantes líderes de TI aqui do Brasil, participando de eventos com CIOs, indo em reuniões com CIOs, existe uma dificuldade de dizer não para demandas de negócio. Ah, Cadu, qual é o seu ponto? É uma dificuldade da pessoa? É problema do CIO? Não necessariamente, às vezes é uma dificuldade metodológica para dizer não. É a falta de clareza de variáveis que analisem uma demanda para apontar para o demandante e falar caro fulano ou cara fulana, isso aqui não é prioritário para o negócio de acordo com os parâmetros X, Y e Z. Então, eu vejo muito as áreas de TI sendo demandadas para fazer
projetos que não necessariamente tenham um vínculo imediato com a estratégia do negócio e poderiam, sem nenhum problema, ficar para um ano seguinte ou não ser feitas. Tá? Então, dizer não é uma característica do contexto atual. Poucos líderes de TI hoje têm métodos e têm processos para ajudá-los a dizer não. Bom, gerentes de projeto, PMO ou profissionais similares, tendo dificuldade de priorizar, classificar e selecionar as demandas, que aí podem ser projetos, podem ser programas, podem ser simples evolutivas, né? Tarefas que um Service Desk poderia fazer, a falta de mecanismos formais para fazer essa classificação, priorização e seleção de demandas, o que corrobora o item de cima. Então, temos aí um volume de coisas sendo pedidos para a TI, que estatisticamente tem crescido nos últimos anos, porque o mundo está cada vez mais digital, então a gente tem mais coisas sendo pedidas para as áreas de TI. Tá? Os usuários e líderes de negócio têm, na minha visão, uma experiência prática aí das empresas no mercado, pouquíssima visibilidade de quanto custa a TI. E aqui eu vou dar um exemplo concreto que aconteceu numa reunião que eu estive com uma empresa que administra shopping center. O CIO dessa empresa riu para mim e falou assim: Cadu, eu estive em uma reunião lá no Leblon, aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Leblon, e um gerente de uma área de negócio falou o seguinte: fulano, eu quero uma solução em que eu entre na sala de reunião, eu aperte um botão só, e nesse botão só liga TV, liga webcam, liga aparelho de som, e eu já estou pronto para videoconferência. Aí ele virou para o camarada e falou assim: o senhor que manda, quem sou eu para dizer que não? Ele trouxe uma semana depois a proposta, R$300 mil por sala. E aí, na hora, o líder de negócio olhou e falou: veja bem, não tinha ideia que era esse valor todo, achei que era um pouco mais simples. O que você tem aí um pouco mais em conta que você consiga me oferecer? E aí a solução definida foi uma solução de múltiplas tecnologias, uma sala de videoconferência que custou R$80 mil, que é um valor baixo para uma sala de videoconferência, para quem conhece esses custos. Mas o ponto principal é muito comum que os líderes de negócio não tenham menor visibilidade de quanto custa aquilo que eles estão pedindo. Tá? Ainda mais se forem serviços solicitados por um Service Desk, que não seja um grande projeto, essa premissa é mais verdadeira ainda. Tá? Se vocês tiverem histórias sobre isso para contar, quiserem compartilhar, coloca aí no chat também, pessoal, que eu vou escolher algumas para ler, porque eu estou falando aqui com experiência de trincheira, da batalha do dia a dia, eu sei que vocês passam por isso. Tá? Bom, outro fato relevante que incorpora a análise do contexto atual. TI cada vez mais em todo lugar. Então, existe uma crescente de entrada de tecnologias pelos usuários, pelas áreas de negócio, pelo cliente, pelo fornecedor, integrações multisourcing, que só aumenta o problema. Se eu tenho agora mais coisas para dar suporte, mais integrações para fazer, e se eu sou uma área centralizadora, eu sou um estilo de CIO que centraliza o orçamento e sou o dono do dinheiro, é comum que eu vá ter grandes oportunidades de enxugamento e redução de custo. Tá? E para fechar, uma análise que ano após ano ainda se mostra real, alguns clientes já passaram por isso, outros ainda estão nessa questão, que é a TI ser vista na empresa como uma área centro de custo. Como meramente um departamento que está ali embaixo do CFO, embaixo de um diretor financeiro, que é controlado no centavo, que é visto como uma área que consome dinheiro da empresa, não necessariamente gera valor. Ou se gera valor, ainda é algo bem incipiente. Tá? Se todas essas premissas aqui são verdadeiras, a gente tem um grande problema hoje. A gente tem uma área que está se inflando cada vez mais pela adesão de novas tecnologias. A gente tem líderes de TI com dificuldade de dizer não, falta de métodos. A gente tem gestores e analistas de projeto, de Service Desk, que não conseguem classificar, priorizar de forma coordenada as suas demandas. Um usuário esquizofrênico que pede tudo do mais caro e do melhor. Então, meus amigos, nós estamos no meio de um furacão. Tá? De agora em diante, o que eu vou mostrar para vocês não são receitas mágicas. A Bridge não tem esse estilo de fazer o passo a passo sagrado para você sair do problema e virar líder de mercado. Não é isso.
São 4 abordagens que podem ser feitas por vocês. Nós temos o know-how para ajudá-los, ou vocês mesmos podem desenvolver sozinhos, que vem dando certo em alguns clientes, tá? Eu escolhi 4 porque elas são as mais vivas hoje nos nossos atuais clientes e nos clientes pelos quais a gente tem passado nos últimos anos. Tá? Bom, eu vou começar a primeira abordagem focando naqueles itens do contexto atual no que diz respeito à capacidade de dizer não. Então, como a Bridge pode ajudá-los ou como o mercado pode se reconfigurar para ter uma área de TI que diz sim para aquilo que precisa e consegue dizer não para o que não precisa. Tá? Bom, um conceito que já é divulgado pela academia, pelos autores, livros abertos sobre isso, mas pouca gente faz isso de forma madura em TI hoje aqui no país, é ter um bom portfólio de projetos e investimentos de TI. Vamos lá, eu sei que aqui no grupo a gente está mais ou menos aí com umas 80 pessoas participando. Eu sei que vocês têm uma visão bem diferente entre si do que é um portfólio. O portfólio não é apenas a lista dos projetos que você vai fazer. O portfólio é um método de análise de valor para priorização e seleção dos investimentos que você deveria alocar na sua TI, com vistas a trazer algum retorno concreto e real para o seu negócio. Tá? Pelo menos em termos teóricos é isso. Então, uma ideia central que eu trago para vocês. Precisamos saber dizer não a demandas, projetos que não tenham vínculo real com o ano que a gente está vivendo. O ano de 2016 é um ano de olhar com muita cautela cada centavo que a gente vai gastar. Então, conseguir dizer não para aquilo que não tem um vínculo estratégico real é fator crítico de sucesso. E deixar de lado projetos que são custosos, projetos que não têm esses benefícios concretos. Tá? Nossa proposição aqui para você sair de onde você está e ir para um patamar um pouco mais avançado. Pense um método, caso você não tenha. Caso você tenha, faça uma análise crítica se eu estou dizendo algo próximo ao que você faz. Se quiser me criticar, sem nenhum pudor, me critique, que eu adoro esse tipo de debate técnico, a gente enriquece com isso. Tá? Vou adorar conhecer um método melhor ou diferente do que eu estou apresentando aqui. Caso você não tenha um método como esse, nossa sugestão é bem simples. Para você começar, analise a complexidade da demanda versus a criticidade da demanda. A complexidade da demanda de um novo projeto, de uma nova solução, para a gente, ela pode ser medida em termos de N variáveis. Nós já tivemos um cliente que operava no setor de energia elétrica, que ele definiu 8 variáveis para a complexidade das suas demandas para TI. 8 variáveis. Entre elas, se você precisava de um fornecedor externo ou não. A outra, caso precisasse, se o histórico de relacionamento com esse fornecedor externo é um bom relacionamento, quer dizer que ele entrega, que ele é pontual, que ele é preciso, ou enfim, tinha uma classificação lá de 3 ou 4 degraus, e lá embaixo era um péssimo relacionamento, histórico de não entrega, histórico de falha, não comprometimento. E aí você pode ter empresas que pegam variáveis bem engraçadas, assim, engraçadas para mim, né? Mas não necessariamente isso é engraçado para a empresa. Se a pessoa, o líder de negócio que vai fazer parte daquele projeto, tem um bom relacionamento com a TI ou não. E eles classificavam, inclusive, em carinhas, assim, smiles. Então você tinha lá na planilha, que depois virou uma ferramenta web, um smiles bonitinho que era, não, essa pessoa aqui, ela agrega, ela está dentro do projeto, ela vai participar dos sprints, das reviews. Não, esse fulano aqui não, esse fulano ele vai pedir por e-mail, vai demorar 3 semanas para ler o e-mail. Tá? Enfim, você tem que pensar uma análise multicritério, e a gente propõe aqui uma ponderação variada para esses critérios, que diga de fato, dentro do seu ambiente empresarial, o que dita a complexidade. Ok? Bom, criticidade. Criticidade tem a ver com o valor potencial gerado ao negócio. Se alguma área de RH vem pedir um investimento para um projeto que vai custar R$1 milhão para melhorar o PeopleSoft e fazer uma integração com o sistema ou com o padrão do e-social, você tem que analisar essa demanda frente a uma área de logística que está pedindo também R$1 milhão para fazer uma integração entre sistemas de monitoramento de frota.
é preciso saber qual tem mais criticidade para o negócio. Aqui eu falo com analistas, com gerentes, com diretores de TI participando, e eu sei que vocês têm visões bem diferentes entre si do que dá criticidade para o teu projeto. Eu fiz um projeto uma vez de implantar um escritório de projetos dentro de uma área de TI de uma seguradora. Quando nós fizemos a entrevista com cada um dos gerentes de projeto, eu não comentei aqui, mas eles obviamente não tinham um método antes, tá? Senão não faria sentido contratar a gente. E nós fomos desenhar um método de portfólio e de projetos. A gente perguntava para cada gerente de projeto: o que você entende que dita a prioridade de um projeto? E cada um vinha com experiência de casa, com experiência do mercado, com visão própria da pós-graduação que fez, e não tinha um consenso. Então, a empresa precisa de um consenso, o CIO precisa de um consenso. Porque num comitê de investimentos de TI ou num comitê estratégico de tecnologia da informação, o CIO precisa apresentar um gráfico como esse. Ele precisa mostrar para os seus líderes de negócio o seguinte: senhores, vocês estão pedindo uma enxurrada de coisas para a gente fazer. Essa enxurrada de coisas pode, por exemplo, aqui é um caso que eu tirei de trabalhos nossos, está plotada num gráfico 2x2, que é sempre um gráfico que ajuda a montar quadrantes para você saber fazer o que é crítico, não fazer o que é médio crítico, pensar se você refaz, se você muda um pouco a lógica dos requisitos. Esse nosso cliente, com esse gráfico, agora ele tem, no quadrante 1, ele olha uma complexidade alta para ser executada e uma baixa criticidade. Eu sei que vocês não vão conseguir responder, mas pensem, o que vocês fariam com esses 4 projetos que estão aí nesse quadrante? Na verdade, a resposta é: o que vocês não fariam com esses 4 projetos? Esses 4 projetos não vão ser executados. Por mais que o diretor de uma área que está solicitando tenha patente alta, que ele tenha voz na diretoria, se a empresa está no momento de olhar cada centavo, você tem leverage, você tem vantagem no seu argumento. Você está botando em xeque o comprometimento do board de diretoria para com as metas da empresa. São todos no mesmo barco, estamos indo para o mesmo barco, enxugar custo. Então, senhores, esses 4 projetos nós não iremos fazer. Quadrante 2, alta complexidade e alta criticidade. Esses projetos têm que ser analisados. A sugestão que a gente dá para esse quadrante é uma sugestão de reengenharia. Refina os requisitos dele, vê se não tem uma forma menos custosa de fazer, porque ele é importante para o negócio, mas ele é muito complexo. Então, volta nas premissas lá do projeto, no termo de abertura, no documento de solicitação do projeto, e vê se ali você consegue reengenheirar alguma coisa. Não, Carlos, íamos fazer em 3 línguas, vai ser só em uma língua. Beleza, já está melhorando. Íamos fazer para toda a América Latina, vai começar só Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte. Tudo bem, vamos começar dessa forma então. Ok? O quadrante 2 que a gente propõe é um quadrante de análise, não aprova, analisa. O que é quadrante 4, que é o da esquerda embaixo, são demandas de baixa complexidade e baixa criticidade. Aí eu diria o seguinte: aprova se você tiver orçamento, porque em geral são demandas bem rápidas e bem enxutas. Ali pode caber numa lacuna de 2 semanas de um teu analista que está desalocado, você pega essa melhoria do CAP, por exemplo, e aloca para ele fazer rapidinho só para matar essa tarefa. Eu acabei não comentando, vocês devem estar pensando o que é o raio ou o diâmetro aí essa esfera em 2 dimensões, se é que a geometria me permite falar isso, mas esse círculo esférico aí é o custo, tá, pessoal? Na nossa análise, o que a gente plota aí para vocês verem que aumenta ou diminui a esfera é o valor proposto ou planejado que custaria esse projeto. Se você tem aquele reajuste de contrato de locação, o bicho é caro, não é crítico e é complexo. Eu viraria para o demandante isso falando assim: amigo, me explica de novo por que você precisa disso, porque a nossa análise, o nosso método, apresenta tudo a favor da gente não fazer. Agora, olha a revisão contábil do MXM ali. A revisão contábil do MXM é barata, ela é pouco complexa, está no quadrante ali de 10 a 15 de complexidade, e ela é bem crítica para o negócio.
Então, se vocês tivessem que, em consenso, decidir o que nós fazemos primeiro esse ano, eu apontaria a minha forte sugestão, começa pelo MXM, pessoal. A gente vai acabar isso rápido, vai gerar um valor para o negócio e vai dar um smile de satisfação para a TI. Fizemos alguma coisa, gerou valor, impactou. Tá? O que isso tem a ver com o enxugamento da TI, ser mais eficiente? Porque tem muita área de TI que aceita fazer os 12 ou 10 projetos que estão aqui. E quando você vai fazer os 12 ou 10 projetos que estão aqui, você precisa de 30 pessoas na sua área de projetos. E você precisa de 2 empresas de fábrica de software. E você precisa de 25 milhões de reais. Se você consegue dizer não para o que não está previsto como crítico, pensar um pouco melhor os outros, aprovar os imediatos de alta criticidade, você opera de forma mais enxuta e mais efetiva. Ser efetivo, pessoal, não é só ser eficiente. É ser eficiente e ser eficaz. É você ser barato e você atingir o alvo. Então, se eu gasto pouco dinheiro e eu deixo o negócio feliz com um projeto que gerou impacto, esse CIO está bem na fita. Se você gasta 5 milhões de reais para um projeto que é um elefante, e esse projeto não vai ser concluído, ninguém vai ver valor nesse projeto, não sei, eu mudaria o seu LinkedIn aí provavelmente, porque você vai estar precisando de um novo emprego em breve. Tá? Essa é a nossa análise com base no que a gente está vendo, tá, pessoal? Com a dinâmica do mercado de TI nesses anos. Bom, segundo mecanismo. Primeiro passou, eu não tenho muito tempo, então depois se quiser falar mais sobre portfólio, me liga, me manda e-mail, me adiciona no LinkedIn que a gente conversa. Chargeback, cobrança reversa. Eu sei que quando eu falar isso, alguns de vocês vão falar, putz, estou tentando fazer isso há um tempo, já na minha empresa eu não consigo. Eu conheço pouquíssimas empresas no Brasil, ou instituições, não necessariamente empresas, que possuem implantado um modelo de cobrança reversa que já é da literatura há mais de 10 anos. Isso não é novidade. Então, desde o advento da versão 3 do ITIL, que a gente começa a falar de estratégia de serviços de TI, já se fala que nós deveríamos ser meramente um hub de demanda e entrega sem nos preocupar com o custo dos serviços que nós oferecemos. O custo do serviço deveria ser de responsabilidade do demandante. Na ideia isso é claro, na capacidade de colocar em prática não é tão claro assim, porque a cultura das empresas ainda é o principal obstáculo, a principal barreira para você implantar um chargeback no seu Service Desk. Tá? Para quem nunca ouviu falar de chargeback, é você pegar um item do seu catálogo de serviços e falar o seguinte, você quer uma impressora Lexmark colorida XYZ, que faz café, água e ainda canta parabéns? Tudo bem, quem sou eu para dizer não? Ela custa $65 mil. E aí, o usuário demandante daquele serviço, ele vai ter um workflow de aprovação que provavelmente vai lá para o diretor dele, ou para algum superintendente, enfim, algum cargo de chefia, e esse cargo de chefia que detém o orçamento dessa área vai olhar e vai fazer a decisão de ok ou não ok. E se ele falar ok, sai do centro de custo dele, não sai da TI. Por que a TI tem que planejar os custos de serviços das áreas? Se você parar para pensar essa pergunta e não responder de primeira, você vai ver que a resposta quase sempre é não, não deve. Não existe um porquê, pelo menos nas melhores práticas, nas empresas que estão desempenhando bem, na literatura, não existe um bom porquê uma área deva centralizar todo o orçamento, gerir todo o estoque, ser responsável por esse desafio que é hercúleo, que é garantir nível de serviço para todos os tipos de demanda e, mesmo assim, ser preciso no orçamento. Deixa o diretor que quer ter a máquina potente, contanto que ele pague. E deixa lá o diretor que é mais mão de vaca, mais preciso em custo, autorizar só aquilo que funciona no Excel, PowerPoint e internet para os outros analistas. O que isso impacta no enxugamento da TI? É muito simples. Se eu viro para você e falo assim, fulano, você agora vai ter que montar um estoque. Esse estoque é um estoque de relógio e óculos. Tá? Você vai ter que comprar relógio e óculos
pensando que você tem 15 possíveis pessoas que vão pedir relógios e óculos e você hierarquicamente responde para muitas dessas pessoas. Então pensa o seguinte, você vai ter pessoas pedindo óculos, pedindo relógio, pedindo outros acessórios, e o seu dever é combinar um tempo para entregar isso para eles. Se a pessoa do lado de lá, pegar um exemplo esdrúxulo aqui, tá? O analista júnior de finanças, o rapaz lá que se formou, bem formado, chegou cheio de pompa para trabalhar na área de valuation da empresa, sentou lá, olhou para o lado e falou, pô, legal esse teu notebook aí, hein? Vou pedir um desse para mim. Você acha que ele vai ter discernimento de pensar a favor do coletivo e falar, não, esse teu notebook é legal, mas eu, como entrei agora, eu vou querer o simples, o pesado, eu vou querer o barato. Aquele que já tem um ano. Aquele que já tem um ano, aquele que já tem a marca de digital que não sai nem por um caramba. Não vai, pessoal. Tem exceções? Tem. O padrão é que não vai. O comportamento vai ser, eu quero o melhor óculos, eu quero o melhor relógio. Então, a forma de você deixar o relógio caro para a pessoa que precisa de relógio caro é passar para ela o custo. E aí, quando você, TI, for montar de novo o seu estoque, você vai ter uma nova visão de, não, então são só 5 relógios caros que eu preciso no estoque, não são 500. Eu compro 5 relógios caros, 100 relógios mais ou menos, o resto todo é relógio básico para mostrar a hora. Porque o que acontece nas áreas de TI é que tem muita gente que anda com Rolex, que anda com Garmin, que posiciona até a posição de toda a sua família no mundo, mas só precisa saber a hora. Se eu só preciso saber a hora, se eu não vou a eventos de gala, se eu não estou num meio político, empresarial, com executivos, por que diabos eu vou usar um Rolex no centro da cidade do Rio de Janeiro? E esse é o comportamento padrão do usuário de TI, é querer o melhor quando ele não tem visão de custo. Então, para você combater um desses itens que eu coloquei lá na minha análise inicial, o chargeback ele passa por isso, ele passa por você ter maturidade do relacionamento cliente-provedor. Essa tela que eu apresento para vocês agora, ela é de um catálogo de serviços de TI, real, existente. Eu uso esse slide, inclusive, num curso que eu dou especificamente sobre catálogo e SLA, que é um curso de um dia inteiro para falar sobre esse assunto. E aqui tem um exemplo muito evidente do que eu estou dizendo. Se eu sou um analista de finanças, entrei na empresa, fui contratado, me falaram assim, entra lá no site da TI e pede o seu computador, porque agora é pelo catálogo. Aí ele foi lá, aí ele ficou... Vocês vão perceber que essa tela não é tão atual, né? A gente está no iPhone 4 ainda, mas ele foi lá e... Ipa, que legal, eu posso pedir um celular também. Peraí, deixa eu ver isso aqui. iPhone 4. For more information, click here. A parte de recovery é chargeback, então o custo ele vai ser para a minha área. Tá claro isso para mim quando eu leio. Se o cara não sabe o que é isso, ele vai passar por isso, mas algum diretor dele vai ter que aprovar. Service Level Agreement, o SLA está disponível 24/7 por 365. Caso eu precise de suporte, eu vou ligar para esse número. Para consumir esse serviço, eu tenho dependências de ter o AT&T Wireless, internet, e-mail, etc. Eu tenho acordo de nível operacional de 99.999 de disponibilidade. E aqui na direita, onde eu quero chegar, só para fechar o raciocínio, vocês já entenderam, mas existe um price. Carlos, existem catálogos de serviço assim em funcionamento? Existem. Alguns. Entrem como curiosos. Eu ia mostrar isso, mas acabei trocando de computador. Não tem problema, não tem nenhuma perda não. Entrem no site, botem no Google IT Service Catalog UC, que é a University of California. A University of California tem um catálogo de serviços de TI, totalmente aderente a IT, bem estruturado. E você tem a opção, identifique, se você é o quê? Você é um aluno? Você é um professor? Você é um staff? Visitante? E lá dentro você pode solicitar, por exemplo, uma impressão. Eu quero imprimir minha dissertação de mestrado colorido. Tudo bem, $2 por página. Eu quero contratar uma estrela de telefonia para botar na minha sala. Sou um professor pesquisador. $800. Sai do seu departamento. A TI, pessoal, é a Amazon. A TI é um eBay, a TI é um portal de compra, de relacionamento de serviços com preço e ponto. Atrás dela tem os fornecedores, ou tem o estoque próprio, e ela negocia preço, entrega, vê.
ela é um consultor interno, ela ajuda o cliente a saber se ele precisa daquilo, se ele não precisa. Não é só uma loja, porque a loja, às vezes, você vai lá, uma relação fria. Então, para esse mecanismo de chargeback, a gente sugere que tenha um relacionamento também de consultoria, para você ajudar a pessoa a achar aquele item que cabe no orçamento dela e que faz a funcionalidade que ela precisa. Tá? A redução de custos após implantação de mecanismo de chargeback, em alguns casos que eu já estudei, já presenciei, beira os 30% de todo o OPEX da empresa de TI. Se reduz em 30%, não em todo caso, mas já vi reduções de 30% do OPEX de TI depois que começaram a botar preço naquilo que se pede. Acho que não preciso falar mais muita coisa, né? Terceira abordagem que a gente tem utilizado em empresas, temos um cliente de varejo que nós fizemos um trabalho de orçamento base zero na área de TI, que para quem nunca ouviu falar sobre o assunto, para quem já ouviu, mas não tem usado isso na TI, é basicamente o seguinte: a gente percebe que tem uma briga aí entre OPEX e CAPEX nos orçamentos. Então, você prevê um certo uso de OPEX e vai consumindo mais, se prejudica o CAPEX, se você não consegue fazer uma relação efetiva entre esses dois gastos, esses dois tipos de dispêndio. E você tem um problema. Onde você precisa enxugar, você olha a curva, pelo menos as empresas que eu conheço que fazem orçamento sem ser base zero, olham a curva histórica dos anos anteriores. Como é que a gente veio gastando com mouse? Nós vimos gastando com mouse da seguinte forma. Como é que a gente vem gastando com projetos, fábrica de software, melhoria? Nós temos nos últimos 5 anos feito da seguinte forma. Então, muitas empresas olham o histórico de orçamento, aplicam alguns fatores ali de crescimento, em épocas de crescimento. Se eu tenho gasto 2 milhões por ano em microinformática, notebooks, licença, que a empresa pretende crescer 15%, eu vou botar aí um fator de crescimento de 20% nessa linha orçamentária para ter uma segurança. Então, um raciocínio bem simples, os gerentes de TI usam muito essa abordagem que ela é mais mecânica. Se eu gastava 1 milhão, a empresa está mirando crescer 15%, eu aplico mais uns 16%, 17% numa rubrica para ter o que eu vou precisar de dinheiro do ano que vem. O problema disso tudo é que você não olha exageros de orçamento, coisas que foram solicitadas a mais, aquilo que você colocou de fator de crescimento, sem considerar características peculiares de cada linha de produção, de cada fábrica, de cada unidade de negócio, de cada atuação em cada país, porque o orçamento de TI das empresas é feito em muitos locais ainda de uma forma bem mecânica, como eu falei. Assim, você vai aplicando fatores que disseram que tem que ser aplicados, você não para, não pensa. O orçamento base zero é a ruptura desse modelo. É quando você ignora as curvas de crescimento históricas, ignora aquela escadinha que é ano após ano, você vai gastando um pouco mais em algum tipo de serviço. Você acredita que a necessidade de capital real, ela não tem esse comportamento de escada que você desenha no seu modelinho bacana, e você promove uma ruptura para discutir do zero, por isso que é base zero, do zero, qual necessidade de tecnologia que aquele momento zero da minha empresa precisa. Então, se é um momento de retração, em vez de eu olhar para o notebook e falar, eu gastava 1 milhão, vou aplicar uma redução aqui de 5%, não. Você parar para discutir, eu preciso de notebook? Você aplica a filosofia da reengenharia para discutir base zero. Você pensa de forma quadro branco, caneta, como se estivesse abrindo uma nova empresa, falando o seguinte: pessoal, já que é para enxugar, vamos pensar pelo menos as grandes contas novamente, a real necessidade delas. Muitas vezes você acorda para uma realidade que na sua própria empresa tem 3 contratos com HP simultâneos. E num deles o custo por máquina está de R$ 2.500, no outro está de R$ 2.800. Vocês ficariam surpresos com a quantidade de coisa que vem à tona quando você começa a discutir base zero. Você percebe que tem um escritório que gasta R$25 mil por mês de telefonia e tem um outro escritório numa outra cidade com mais pessoas que gastam R$1.500 de telefonia. Como é que pode 2 escritórios da mesma empresa
um com mais pessoas e com a mesma atividade fim, tá? Com o mesmo tipo de business rolando. Como é que gasta 25 vezes a mais o orçamento? Então, falou em redução e enxugamento, para mim, pelo menos, e para algumas pessoas com quem eu converso dessa área, é imediato você pensar base zero. Tá? As oportunidades de enxugamento são muito grandes. A minha sócia, ela tem uma expressão que eu acho que ela pegou isso de um cliente, a Carol. Ela falou assim, Carol, ela falou para mim, Cadu, lá no cliente X, a gente está tentando tirar os pandas. Aí eu falei, cara, o que são os pandas? Você nunca ouviu esse termo? Eu falei, não, nunca ouvi. Panda é aquele projeto que a gente faz no final do ano, quando vê que orçou muito e agora sobrou dinheiro. Bom, o Rodrigo riu aqui na minha frente, eu acho que algum de vocês deve estar rindo também. Eu não sei se vocês chamam de panda, do que vocês chamam, mas assim, é comum você ter um modelo de orçamento em que você quer se proteger gastos feitos no final, no meio do ano, mais para o final, que não estão vinculados necessariamente ao momento, à estratégia do teu negócio. Então, o base zero é uma excelente oportunidade de matar pandas. Se eu falar isso em voz pública, acho que eu sou processado pelo Greenpeace, pelo WWF, mas no nosso contexto aqui de TI, precisamos matar pandas. Tá? Bom, vamos para o quarto e último item aqui da nossa análise, para a gente fechar com algumas perguntas. Eu tenho uma pergunta para vocês, que vocês vão conseguir colaborar com o grupo. Poucas empresas que eu conheço hoje, talvez algumas de vocês que eu não conheça façam isso, ter dentro de TI uma lógica de Lean. O que é Lean? Lean, na tradução básica, é enxuto. Mas Lean é uma filosofia oriental de pensar a manufatura, pensar a produção, pensar os processos. O pensamento Lean é aquele pensamento que é contra custo que não é necessário, ele é contra eficiência, ele é contra ineficiência, ele é contra gargalos, tudo que é não agregação de valor, tudo que é desnecessário, o Lean corta. Então, é difícil você querer que uma área inteira de TI, que 200 pessoas, pensem conforme o Lean. Muitas não foram formadas dessa forma. Não só formação acadêmica, mas formação pessoal mesmo. É questão de cultura. Você vê os japoneses operando, você vê os japoneses trabalhando, eles são enxutos, pessoal. Eles são pequenos, é uma ilha. Então eles têm que ter um pensamento Lean. Você olha uma escola, quantos funcionários de limpeza tem numa escola no Japão? Pouquíssimos. Por que pouquíssimos? Porque toca o recreio, todas as crianças do primeiro dia de escola até se formarem, recolhem todos os seus lixos de forma organizada, comportada e botam na lixeira. Logo, você não precisa de faxineira. Logo, você reduz custo. Então, se o Lean, que é uma filosofia muito potente de produção enxuta, que gera uma redução de custos muito alta na indústria, se ela não pode ser aplicada na filosofia individual das pessoas em TI, a gente tem visto algumas áreas sendo criadas, e aí a área pode ser uma área formal do organograma, uma assessoria, ou um funcionário que tem essa atribuição inicial de pensar mecanismos de Lean e Six Sigma para dentro da área de TI. E aí qual é o trabalho desse grupo? Ou dessa pessoa, se for o caso? É olhar para o resto da TI, como um consultor externo olharia, por exemplo, e se perguntar o tempo todo, por que fulano faz daquela forma? Não existe uma forma mais rápida de fazer? Não existe uma forma mais ágil de fazer? Uma forma que consuma menos recursos? 2 exemplos bem rápidos. Eu trabalhei como instrutor de IT numa empresa por algumas semanas, um curso bem longo que eu dei. E nessa empresa, era uma organização pública, e eles tinham um nível 1 de atendimento, o pessoal que pegava o telefone e atendia, era o pessoal mais sênior da TI. Sênior de idade. Eram as pessoas mais antigas do órgão, que trabalharam com tecnologia, ficavam ali atendendo. Quem conhece o órgão público sabe que o salário dessas pessoas vai acumulando por função. Então você tinha, sem brincadeira, você tinha uma pessoa que atendia o telefone nível 1 que ganhava mais de 15 mil reais em carteira. Se hoje existe um aperto orçamentário nos governos dos estados, era um órgão estadual, e óbvio que não necessariamente é tão simples resolver esse problema, mas eu diria, ali dá para mexer. Ali alguém que tem um pensamento de linha olharia e falando, peraí, por que a pessoa que ganha 15 mil reais atendendo o telefone? Óbvio, eles tinham as razões deles, e só para contar a história é porque
eram pessoas boas de papo, boas de relacionamento, e a visão da TI estava muito ruim no órgão. Então eles botaram pessoas conhecidas para atender, e na simpatia, na amizade, no bom jeito tupiniquim, iam conversando com a pessoa, acalmando o usuário que estava reclamando, passavam um chamado para um técnico, para um júnior que ia consertar. Era só uma estratégia de defesa, de segurar a reclamação, o xingamento, através de quem conhecia, pessoas conhecidas. Então, assim, se eu trabalho dentro de uma área de TI com foco em processos e Lean, eu vou virar para o CIO e falar, eu fui contratado para achar a oportunidade de redução. Eu fui, está aqui, ó. Você consegue reduzir R$200 mil por mês se você trocar essa equipe por uma equipe terceirizada que vai atender isso num call center em São Paulo, da Índia, ou contrata um menor aprendiz aqui que faça curso técnico de informática e deixa ele atendendo. Tá? O ponto principal é, essas disciplinas da engenharia de processos, elas em geral não podem ser feitas por pessoas que estão executando os processos porque tem uma zona aí de conflito de interesse muito grande. Então, se você pegar as técnicas de Six Sigma, pegar os Green Belts, os Black Belts, eles vão dizer para vocês o seguinte, não, você tem que ter um time de intervenção externo da operação, pode ser externo, pode ser interno da própria empresa. E esse time tem que olhar os processos, entender como é que se faz, escolher alguns processos para fazer um diagnóstico mais preciso, ir no detalhe, modelar aquele processo, achar um monte de ineficiências que a gente sempre acha. Eu atuei muito tempo, assim, na minha formação base de carreira, como engenheiro de processos. Então, você pergunta 3 vezes por que uma pessoa, por que você faz dessa forma? Ah, eu faço assim, mas por quê? Ah, porque fulano falou para eu fazer assim. Mas por quê? Ah, porque há 5 anos se faz assim. Acabou, você não tem a resposta. Então, peraí, você não tem o porquê definido. Vamos entender por que você faz aquilo que você faz de uma forma. Vamos olhar o mercado, se existe uma forma mais simples de fazer, novas tecnologias. E aí eu conheço alguns clientes hoje que estão implantando junto lá do CIO, não precisa ser esse nome não, tá, pessoal? Mas alguma área ali de processos dentro da TI que tem o foco de ter uma roda constante que gire melhoria do dia a dia operacional das áreas técnicas. Muitas vezes você vai ter que peitar algumas decisões, porque às vezes é mais confortável fazer da forma mais cara, é mais confortável usar a melhor tecnologia, usar a melhor estação de trabalho, só que a minha linha de argumento e raciocínio nesse webinar é tornar a TI mais enxuta. Se algum dia vocês me contratarem para eu tornar a TI de vocês mais enxuta, e você for o meu sponsor, eu vou te entregar muito resultado. Mas provavelmente eu vou sair com muitos inimigos desse projeto. E é normal, é parte do business. O trabalho de intervenção e redução de custo, ele deixa muitas pessoas insatisfeitas porque você tira conforto, você tira privilégio, você expõe dinheiro, você expõe ineficiência. Para fechar, eu lembro que eu fiz um trabalho de Scrum uma vez. Na verdade, era um trabalho de processos que acabou em Scrum. Nós fizemos uma análise dos processos de desenvolvimento de uma empresa que tinha 120 pessoas desenvolvendo, testando e tal. A solução final que nós propusemos, aprovada pelo diretor de tecnologia e hoje em uso nessa empresa, como empresa de software, tornava possível desenvolver tudo aquilo com 38 pessoas, com uma área muito mais enxuta, funcionando com times ágeis de Scrum. Numa dessas, um gerente de testes teve que ser demitido. E ele era um cara bem querido na empresa, só que eu apontei, na verdade não fui eu a pessoa, mas a minha equipe apontou para o nosso sponsor, que assim, a gente não via onde encaixá-lo, porque analisando as atribuições e o que ele dizia que fazia, era muita área de sombra, era muita zona de sombra, era muita sobreposição de tarefas. Os testadores faziam, os desenvolvedores faziam. Ele basicamente ficava ali girando o time, motivando o time, fazendo o time trabalhar, mas no ambiente que a empresa tem que fazer isso ou fechar as portas, e não acho que eu sou maquiavélico, que eu gosto desse tipo de projeto, não gosto, prefiro projeto que eu tenho que contratar pessoas, mas se a empresa está beirando fechar ou pedir concordata, recuperação judicial, muitas vezes isso aí é necessário. Tá? Então, fecho aqui a quarta abordagem com a lógica de ter um grupo de processos dentro da TI, respondendo diretamente para o CIO, com filosofia Lean Six Sigma. Tá? Pessoal, como a gente teve aquele pequeno atraso no começo, eu acabei usando uns 5 minutos a mais, mas eu pediria para vocês ficarem um pouquinho mais, só uns 5 minutos, para responder 2 perguntas.
A gente vai abrir um quiz aqui online para vocês e vai ser legal que vocês vão ver esse quiz em tempo real e as respostas desse quiz. Então, eu apresentei 4 práticas, 4 abordagens. A primeira pergunta é: na sua empresa, alguma dessas abordagens é utilizada com sucesso? Aí vão aparecer as 4. Marca, por favor. Você não vai ser identificado, a sua empresa não vai ser analisada, nada disso. Eu só quero pegar a estatística. Nós vamos ter mais ou menos 80 respondentes aí a essa pergunta, o pessoal que está online. Tá? O pessoal já está vendo, Rodrigo, a pergunta? Já, tá vendo. Tá. E o que eu vou fazer depois disso? Eu vou pegar a resposta dessa pergunta, a da pergunta seguinte, e vou publicar isso no nosso blog com uma análise, para mostrar que são 4 assuntos que não foi a Bridge que inventou. Isso já está na literatura há algum tempo, já tem curso sobre esses assuntos, mas a gente vê pouco isso na prática. Tá? Pode escolher mais de uma opção, dado que não são excludentes, tá, pessoal? Acho que fechou aqui essa primeira. A gente consegue já ver, Rodrigo, algum tipo de resultado? Tá. Vai ser legal vocês verem a distribuição do grupo que está aqui, como é que nós estamos. Eu não estou vendo. Bom, apaga esse xizinho, por favor, só para eu ver aquele número ali. Obrigado. Nós temos 67% das pessoas, um número bom, disseram que tem um método de portfólio de projetos, investimentos, é um número bom. Se vocês conseguirem tirar algum insight da minha fala aqui hoje para melhorar esse método, revisar, fico feliz com a minha contribuição. 27%, menos de 1/3, trabalha com cobrança reversa. E aí a gente não consegue dizer se já está implantado, se está iniciando, mas pelo menos assim, sabe que o assunto está em voga na empresa. 1/3, então não é tão ruim, mas temos 2/3 de organizações aqui assistindo poderiam ter esse ganho. Só 13% das empresas disseram aplicar base zero para TI, que é pouco. Num momento como esse, a gente deveria ter base zero quase em todo mundo. Todo mundo deveria estar se preocupando em reconstruir a estrutura de custos de TI. E só 4% tem uma lógica de Lean Six Sigma implantado nos processos de TI. Pouquíssimo. E assim, não é por falta de exposição da literatura, né? Tem muito curso sobre isso, é uma questão cultural mesmo, como eu acho, pelo menos como eu abordo. Obrigado, temos mais a última pergunta, que é: se a sua empresa desse carta branca, se você tivesse que assumir um projeto desse, você julga que teria conhecimento para pegar uma dessas disciplinas e colocar na sua empresa? Pode selecionar as 4, tá? Se você achar que conhece, sabe sobre as 4. De novo, não tem nota aqui, tá? É só para a gente olhar e ver do nosso grupo, desses 80 participantes, como é que está a distribuição percentual. O pessoal está votando, daqui a pouco a gente mostra. E aí, como eu falei, para quem não pegou no começo do webinar, a gente tem isso gravado, tá? Esse webinar está disponível para... A gente vai editar, porque ficou um pouquinho problema de som no começo. Depois que a gente editar, a gente vai disponibilizar. E assim que disponibilizar, eu vou lançar o resultado desse pool, dessas perguntas, no nosso blog. Tá, vamos ver aqui a resposta. 70% do pessoal com conhecimento aí suficiente em portfólio de projetos, metade com conhecimento de cobrança reversa, um pouquinho mais da metade, 54%. O orçamento base zero também um pouquinho, metade, 52%, e 50% de escritório de processos, Lean, Six Sigma. Então, pensando no C... podia ser um pouco mais, mas assim, já tem bastante gente que tem o conhecimento que não tem isso aplicado na empresa. Então, para fechar meu tempo com vocês, a provocação que eu faço é: se você tem esse conhecimento,
tenta incentivar a sua organização a pensar nesses tópicos. Puxa você a ideia, provoca, usa se precisar, eu ficarei satisfeito, os nossos argumentos aqui. Se quiser que a gente aprofunde na conversa, me liga, como eu falei, vamos pelo LinkedIn, porque todo mundo está falando dos 10 passos para sair da crise, né? Não tem 10 passos. Aqui eu não peguei 4 abordagens para você usar as 4, eu só trouxe algumas abordagens. Muitas delas são eficazes de fato. Você vê números de redução, enxugamento significativos após a implantação. Mas depende da aptidão que a sua empresa tem para assumir o ônus e o bônus. Porque não adianta o CFO querer redução de custo se ele não aceitar que a área dele tem que pagar por uma impressão. E aí você vai entrar no paradoxo. Tá? Pessoal, temos algumas perguntas então de vocês. Eu vou pedir para o Rodrigo me ajudar com algumas. A gente vai ter um tempinho aí de 10 minutos para responder aqui as selecionadas. E o restante eu posso responder por e-mail para vocês, tá? Que legal o comentário que falaram aqui, ó. Parece que a palestra é sobre a empresa que trabalha. Eu fico feliz não, né? Porque poderia ser melhor. Mas assim, pelo menos a gente está acertando no ponto, né? A gente não está falando nada fora da realidade de vocês. Tá, em relação ao que foi falado do chargeback, essa pergunta do Vicente, isso não vai um pouco na contramão à ideia de aproximar TI da alta gestão? Ao dar total autonomia para os clientes internos determinarem o que será consumido, a TI não consegue orientar sobre o que gera valor ao negócio ou não? Estou entendendo correto? Vicente, eu não acho que vá contra a lógica de aproximar ou afastar TI de negócio. Eu acho que é uma relação fake, uma relação falsa de um executivo de TI com um executivo de negócio, quando cabe apenas ao executivo de TI a responsabilidade pelo caixa da empresa. Então, se tem alguém que presta um serviço, alguém que consome um serviço, e os dois estão embaixo do mesmo guarda-chuva chamado empresa, os dois deveriam ter um comportamento a favor desse negócio. Não poderia ter ali conflito de interesse. Eu não acho que tem que ser uma relação assim, fulano, você tem que me pagar. Não é isso. É, fulano, juntos temos que pensar como usar melhor o dinheiro da companhia. E eu preciso do seu apoio para que o seu analista tenha disciplina no uso dos serviços e das tarefas de TI. Tá? Esse discurso, conduzido de uma forma de aproximação, ele tem um efeito positivo. Tá? Bom, vamos pegar aqui a pergunta do Divair. Esta avaliação de custo e divisão de utilidade estaria atrelada à visão do negócio e a TI não deveria influenciar? Sim, assim, eu acho que a palavra influenciar é uma palavra-chave aqui. Essa visão de custo, quanto custa, se pode usar tal dinheiro, se não pode. Nosso entendimento aqui é que a TI influencie essa conversa. Por exemplo, se tem um diretor financeiro e um diretor de marketing e um de TI conversando, deixa o diretor financeiro dizer por que ele precisa de 5 milhões de reais para um projeto. E usa o diretor de TI muito mais na lógica de convencer ou argumentar do ponto de vista dos riscos, das oportunidades, de outras formas de você entregar aquilo que não custe 5 milhões, mas a decisão não é do CIO. Ele influencia dizendo, meu camarada, eu acho que você está pedindo muito dinheiro para algo que existe no mercado pela metade do preço. E aí o diretor financeiro com o de marketing vão ter a decisão de negócio sobre aquele investimento. Tá? Vou ver a pergunta do Wesley aqui. O orçamento base zero não necessita de uma grande maturidade dos tomadores de decisão? Sim, Wesley, necessita. Uma empresa que não está acostumada a discutir orçamento, nem o orçamento sem ser o base zero, né, o orçamento tradicional, não vai conseguir ter uma conversa, pelo menos uma conversa eficaz de orçamentação base zero, porque ela depende de você setar expectativas reais do uso de tecnologia. Não adianta colocar na mesa uma pessoa que vai falar assim, não, eu preciso de 25 licenças de Google Earth Professional. Se você botar uma pessoa que está ali com uma visão individual, aquela pessoa típica do senhor feudal, né? Ele é diretor de uma área, ele está se lixando para os outros diretores, ele quer o indicador dele,
e ele acha que ele vai continuar precisando de 25 licenças de Google Earth Professional, mesmo que a sua TI mostre que tem só uma licença sendo usada nos últimos 24 meses. Aí você não tem maturidade para base zero. Tá? Base zero requer que as pessoas que dirigem uma organização sejam pessoas decentes, bem formadas, bem instruídas, com visão de crescimento da empresa, querendo o mesmo objetivo. Todo o resto vai por água abaixo se você tem pessoas que se protegem nos seus silos. Tá? Legal, eu estou vendo aqui um comentário do Rodrigo. Parabéns, excelente abordagem para abrir a mente de alguns dinossauros de TI. É legal, porque tem um choque de gerações acontecendo agora, que o time mais novo dos gerentes, os gerentes mais novos, o pessoal que está vindo com essa bagagem aí de influenciar e não controlar, usar a governança a favor, tornar a empresa digital, ainda recebe muita negativa desses, entre aspas, dinossauros citados por você. E esse é o nosso grande desafio, é conseguir fechar isso a tempo de não prejudicar as nossas organizações. Bom, vou pegar mais uma, foram muitas perguntas, é um bom sinal. O resto que eu vou me comprometer a responder por e-mail. Vou ver a do Jefferson aqui. Projetos que são pressionados por leis regulatórias cabem ser priorizados em detrimento dos que agregam valor ao negócio? Jefferson, pergunta crucial, até porque lembra que eu mostrei um gráfico 2x2 que tem criticidade e complexidade? Criticidade, eu coloquei ali alguns exemplos de variáveis que podem ponderar a favor dela. ROI, valor para o negócio, mas a maioria dos nossos clientes que usam o nosso método pondera também na criticidade se tem algum requisito legal que é o must have. Então, alguns de vocês estão passando pelo e-social. Cara, projetos relacionados ao e-social em muitas empresas são obrigatórios. Você tem que estar aderente, você tem que fazer os ajustes. Então, isso não vai tirar o projeto que tem valor para o negócio. Você vai colocar os dois na mesa. Um vai estar pontuando alto porque triplica a venda de camisa. Vamos supor que é uma empresa multinacional de camisas. Se você botar um projeto de TI que triplique a venda e tem um outro que garante que você não vai tomar multa do governo. Tem que ver se tem dinheiro para os dois, tem que ver como é que você vai fazer aos dois. Às vezes você vai autorizar só esses dois e não vai autorizar um que reduz pela metade os custos de logística. Porque você não tem mais dinheiro para gastar na TI. Então você vai aprovar o que triplica a venda de camisa, o que garante o e-social, mas não vai aprovar aquele que reduz o custo pela metade da logística. Tá? Então, requisitos legais, para mim, também entram nessa lógica de priorização. Pessoal, de novo, aí, desculpa pelo problema que tivemos no começo, foi contra a nossa vontade. O nosso orçamento de TI foi reduzido, então o nosso fone está com prejuízo aqui dentro da empresa. Só uma brincadeira para descontrair. Informações extras aí, contato da Bridge, atendimento da Módulo, nossos telefones Rio e São Paulo, nosso site. Temos uma company page no LinkedIn, temos Facebook, Twitter. Foi um prazer estar com vocês, estou à disposição e a gente se vê mês que vem. Tá? Cadu, muito obrigado. Obrigado a todos. O Cadu vai responder algumas perguntas que ficaram aí. Não deu tempo para responder a todos. E lembrando que a gente vai disponibilizar no site da Bridge a gravação desse webinar e os slides que o Cadu utilizou. Então, muito obrigado a todos. E estão aí os nossos contatos. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. A equipe da Bridge está à disposição para conversar individualmente com cada um de vocês, para entender os problemas e desafios individuais de vocês, e a gente pode até marcar um papo sem compromisso para a gente 30 minutos aí, ou pessoalmente, ou por uma videoconferência, para a gente entender melhor os desafios que vocês estão passando e, no mínimo, dar algumas direções, algumas orientações, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Continuem aí seguindo a gente pelas nossas redes sociais, pelos blogs, e a gente fica avisando vocês dos próximos webinars, dos próximos eventos, dos próximos posts nos blogs da Bridge, da Módulo e das empresas do grupo. Então, muito obrigado. Boa tarde a todos, bom almoço e um ótimo carnaval aí. A gente se vê depois do carnaval. Obrigado.